croata pode matar o Herschel da mesma forma que o Negan matou o Glenn. O filho dele pode ter um destino trágico também. Ou outra coisa, ele pode sofrer nas mãos desse cara algo terrível. E a mudança presente na vinheta de abertura desse episódio 2 de Dead City, você percebeu que deve acontecer em todos os episódios agora? Fora a grande referência a uma comunidade da série principal que não foi explicada, né, lá no final de The Walking Dead. Muitas outras coisas, diversos detalhes desse episódio da série de Negan e Meg que você pode não ter notado. Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Dead City. Mais um vídeo pra voltar a falar sobre o episódio 2, né, que foi aquele episódio repleto de ação, coisa sinistra, muito acontecimento, e que ao mesmo tempo também tem diversos segredinhos e detalhes ali que você pode não ter notado. Já vamos lá, vamos mostrar tudo, já deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação, e se inscreva no canal aí pra você não perder nada. Já tem a análise do trailer já do episódio 3. E é o seguinte, né, que esse episódio tem algumas das cenas mais sinistras de The Walking Dead, do universo em si, a gente já falou demais. Literalmente a melhor cena desta série está nesse episódio aqui, com as violências do Negan e tudo mais, só que aqui, desde a abertura em si, desde a vinheta de abertura já tem diferenças. Quero começar com o primeiro detalhe, primeiro ponto, que é a mudança na abertura. Quem aí percebeu? Ou quem aí não tinha notado, né? Pois é, nessa série agora a gente tem essa nova vinheta, que eu fiz um vídeo, inclusive, analisando ela, né, em detalhes. Tem umas boas referências, tipo o zumbi lá na fonte, no parque, cortado ao meio. Só que agora já dá pra descobrir que aparentemente em cada episódio vai ter uma mudançazinha pra fazer uma referência ao próprio episódio. Aqui, né, na abertura do primeiro episódio, você pode ver nessa cena em especial, que tem os zumbis e tudo mais. Depois joga uma luz, né, antes de aparecer os nomes. Você vai ver que não tem muita diferença aqui, além dos jardins e esse avião que caiu aqui. Mas agora, no episódio 2, temos uma mudança. Sim, os fios de tirolesa foram adicionados na abertura desse episódio 2, que não tem lá no episódio 1, inclusive com uma pessoa passando nessa tirolesa, né, enquanto aparecem os nomes. Esse é justamente o episódio que mostra os personagens tendo que fazer essa locomoção por tirolesa, então usaram essa representação na abertura, né. Vamos tentar imaginar qual que vai ser a próxima, vamos ficar atentos já no episódio 3. Sim, já começamos aqui com detalhes interessantes, mas vamos seguir para os pontos de história agora, porque eu quero falar sobre a extensão de Hilltop. Que eu falei na análise, né, a nova comunidade da Meg é mostrada nesse episódio finalmente, que é ali uma fábrica abandonada onde eles vivem, mas que sim, é estabelecida uma comunidade organizada, né, bem montada e tudo mais, que tem ali plantações e um formato muito parecido com o Hilltop. Obviamente os muros e tal, as construções não são, mas a forma de sobrevivência é muito parecida. E o grande ponto de detalhe é que essa apresentação aqui do lugar, sem ninguém que a gente conhece, sem o aparecimento dos rostos principais ali, por exemplo, Lydia e Elijah, né, que são alguns dos personagens que estavam vivendo em Hilltop, terminaram vivendo lá no The Walking Dead, a falta deles significa que eles são as pessoas que estão comandando a comunidade lá ainda, Hilltop mesmo, que Hilltop ainda existe. O que dá pra entender que a Meg fez foi pegar aqueles livros, né, que a George, aquela mulher que apareceu na 8ª temporada, deu pra ela, que mostram a chave pra uma comunidade boa, e replicar tudo aqui, né, fazer todo o desenvolvimento novamente e tudo mais. Pra quem não lembra do que eu tô falando, essa aqui é a George, que apareceu lá na 8ª temporada e nunca mais exploraram a questão dela. Só é dito que depois ela ajudou a Meg várias vezes. Sim, meu querido, mais um detalhe que leva a outros detalhes e vai ficando mais interessante, porque agora eu tenho que falar, aproveitando das cenas dessa comunidade, sobre uma grande referência a algo que não foi explicado na série principal. Referência a Oceanside. Sim. Pra quem não percebeu, ou quem percebeu e só deixou passar, né, nessa cena de apresentação da Ginny pros alunos lá na escolinha que tem, né, o cara apresenta a menina como se fosse alguém que veio de Oceanside. Pra quem não se lembra, Oceanside é a comunidade costeira lá de The Walking Dead, que era tomada só por mulheres, depois foram entrando alguns homens, né, a partir do momento que elas foram se integrando ao grupo normal. E depois do final do episódio 16 dessa temporada, eles não mostraram mais o paradeiro do que aconteceu depois que as mulheres foram cercadas por Commonwealth, só mostrou que alguns conseguiram fugir, outros não, dando uma ideia, né, inclusive uma explicação depois, que provavelmente parte desse pessoal aqui morreu, outros fugiram. Inclusive era um ponto que seria gravado pro episódio final de The Walking Dead pra ter essa explicação, mas não coube no episódio, não conseguiram a tempo fazer isso. Interessante isso, só que o melhor é colocarem uma lembrança disso, colocarem essas pessoas que estão lá em Nova York pra citar sobre Oceanside, significa que eles têm algum contato com essa comunidade, ou se não tiveram, pelo menos sabem da existência, que tipo, ainda existe. Tendo em vista que aquela comunidade foi criada
criada muitos anos depois disso aqui, isso deve significar que reconstruíram Oceanside. As pessoas que sobraram e tudo mais voltaram e tal, apenas não foi mostrado em cena. Eles precisam, né, só explicar melhor no universo depois. Mas é claro que a gente segue agora para um ponto que é bem preocupante na história. Algo ali referente ao que o Croata pode fazer com Herschel. Croata pode matar ou cortar algum membro do Herschel. Sim. Por que que eu falo isso? Esse episódio 2 agora deu um teaser e uma explicação muito maior sobre as capacidades desse personagem. O próprio Negan conta, né, dá a entender que o Croata era o torturador dele, era a pessoa responsável por tirar informações dele. Nós vimos no episódio 1 que ele tá com o Herschel numa cadeira ali, tá com ele preso, pegando algumas ferramentas que inclusive são de tortura. Agora a gente entendendo a capacidade dele por parte do Negan, dá pra saber que ele é capaz de ferrar muito com esse moleque, inclusive matar ele. Ele não tem muita dó de criança, é o que o Negan dá a entender aqui, né, na história que ele conta que o Croata ferrou com a menininha lá. Por isso que inclusive o Negan decidiu matar ele. Então sim, sabendo dessas estratégias de tortura, a gente sabe muito bem que o Herschel não deve morrer em si, mas pelo menos ele pode acabar sendo entregue com muitos ferimentos a partir das torturas que já podem ter começado no episódio 1 e também sim algum membro, né, uma parte do corpo que é parte desses processos aí também. Ele pode sofrer tão quanto o próprio Glenn, o pai dele, bem mais ainda do que ele sofreu em vida. E vamos seguir, próximos pontos da história, porque tem bem mais detalhes ali que dá pra entender com esse episódio. Eu quero falar agora do nome dos soldados do Croata. Pra gente parar de ficar chamando eles de soldados do Croata, capangas do Croata, porque o episódio dá um nome pra gente, pra esses caras, apesar de uma forma tímida, traz um nome que faz uma referência ao Negan e o Croata no passado. Justamente o nome desses caras é Buraz. Que significa irmão em croata, que é justamente o que o Tommaso revela, né, quando os caras estão invadindo, ele pega e fala, ele é um Buraz, não sei o que, tipo, que os caras estão vindo, né, os Buraz. E o interessante é que o próprio Negan, quando conta a história de quando conheceu o Croata, ele conta que depois que o Croata passou a gostar muito dele, ele passou a chamar ele de Buraz também. É literalmente quase a nova seita dos salvadores, né, em vez de todo mundo do grupo ficar falando eu sou Negan, igual na época do Negan, eles chamam um ao outro de Buraz, que é a identidade croata ali, de ficar falando um ao outro, e ficam falando esses nomes em croata, tipo Doma Smo, que é estamos em casa, né? O próprio cara, quando vai matar a senhorinha lá, ele fala. Dá pra ver que eles colocaram uma identidade nesse grupo, né? Um aspecto interessante também. Dá pra ver uma construção melhor, empolga um pouco mais. Mas aí agora a gente tem que focar pra um outro ponto da história, que isso aqui é interessante a gente refletir e pensar. Quero falar sobre o Armstrong. Armstrong poderia ter encontrado o irmão vivo. A gente viu, de fato, que o irmão do Armstrong tá morto, isso aí não é segredo pra ninguém e tudo mais. A gente vê que ele encontra o corpo do cara aqui, só que um ponto é, o estado de putrefação que está o corpo dele, tá até aqui um pouquinho elevado, já tá indo ali, né? Mas não tá um estado pra alguém que morreu antes do apocalipse. Inclusive as marcas de sangue na parede, apesar de um sangue poder ficar manchado mesmo, não parecem tão envelhecidas. O que significa que o irmão do Armstrong provavelmente morreu de uma forma até que recente. Recente eu falo, tipo, depois do início do apocalipse. Tendo em vista que aqui na série já passou 15, 16 anos de apocalipse e tudo mais, depois vou atualizar sobre isso. Eu não entendo muito de estado de putrefação e essas coisas, mas tem no máximo alguns meses ou poucos anos, que torna algo bem recente, né, que significa que o irmão do Armstrong viveu o início do apocalipse e provavelmente lutou ali pela sobrevivência por alguns anos, e o próprio Armstrong tava com essa pendência de reencontrar ele, poderia ter reencontrado o irmão vivo, porque ele tinha um endereço lá, só que ele ficou enrolando, provavelmente não arrumou a oportunidade de ir nessa ilha, né, Nova York, Manhattan em si, porque é perigoso e acabou que chegou atrasado. Sim, ele poderia ter encontrado o irmão vivo, não deu tempo, ele vai continuar sozinho aí na busca pelo Negan, agora mais ferrado ainda. Já vou analisar os pontos sobre o trailer do próximo episódio, que esse cara se ferra, mas tem vários outros pontos também, né, que enquadram a gente com uma nova fase dos salvadores em The Walking Dead. Esse grupo do Croata é basicamente os salvadores de novo. Muito interessante isso, fica ligado, né, comente aí o que você achou desses detalhes, qual que você achou mais interessante. Deixe esse like, ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal pra você não perder nada da nossa cobertura sobre essa série, e no mais é isso aí, um abraço, fui!